Deixa eu aproveitar que eu já estou no flow aqui das reuniões do trabalho para poder passar o ouro do social media para negócio local. Na verdade, vale para infoproduto, para todo tipo de ação. Eu estava conversando sobre isso, estava fazendo uma reunião na consultoria sobre o assunto, e aí eu já vou passar, que é algo que você precisa saber, que você precisa entender, você precisa executar. Provavelmente você não tenha processos, você não tem método de trabalho, assim, você simplesmente vai fazendo. E você precisa definir em pelo menos 3 etapas tudo que você está fazendo. Tudo que eu vou fazer, eu preciso definir isso em 3 etapas. É super importante que você tenha consciência disso. Ah, mas o que que isso daqui vai ser importante para mim? Todo negócio que você vai começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa conta hoje. Ela não tem padrão, não existe padronização. Por mais que exista um feed organizado, alguma coisa, muito das vezes isso é um grande problema do empreendedor, grande problema do empreendedor. Ele não consegue ter um padrão. Ele está sempre vendo alguma informação, tipo assim, ele vai ver esse vídeo e fala, nossa, agora a gente tem que fazer isso daqui. E aí ele testa muita coisa sem saber o que está dando resultado, o que está funcionando, o que não está funcionando, e é sempre meio que uma salada de fruta, assim, o que ele vê, qual que é o próximo hack que acaba funcionando, e ele coloca isso para executar. Então, existe um problema muito grande com todos os empreendedores, falando isso por experiência própria, de existir padronização nas ações. E não é questão de padronização da arte. Isso é muito fácil de fazer. Você abre o Canva lá, você pega um padrão e você segue com ele. Isso é simples de fazer. A questão é qual que é o padrão não vou dizer da estratégia num primeiro momento, mas qual que é o padrão da linha editorial. Ah, então tá, na segunda-feira a gente faz isso, na terça a gente faz isso, na quarta-feira a gente faz isso. Então, assim, existe um padrão até na bagunça. Eu coloquei aqui, mas assim, existe. Toda bagunça, sabe essa pessoa que fala assim, ah, eu sou bagunçado, mas na minha bagunça eu me encontro, eu sei resolver minhas coisas. É porque existe padrão na bagunça, não existe organização, mas existe padrão. Toda bagunça, ela pode ser padronizada, principalmente quando a pessoa fala, "Ah, não, mas eu consigo me organizar aqui, eu não tenho Excel, eu não tenho não sei o quê", e você já cansou, você não viu também? Tem um monte de vídeo de eu falando da planilha Excel, de todas as coisas que eu estou usando para fazer que você precisaria usar para fazer essa organização prévia do negócio. Então, assim, existe padrão até na bagunça, de fato acontece. Mas o que que você vai fazer nesse primeiro momento? Você vai pegar tudo que já existe e vai olhar, então tá passado. Vamos supor, você começou a trabalhar com a conta nova hoje. Qual que é o padrão de algumas ações que elas se repetem que eventualmente elas acabam dando resultado, ou elas acabam tendo um bom posicionamento de marca, alguma memória de marca para as pessoas. Ah, esse daqui sempre mostra, sabe, dá exemplo da hamburgueria. Ah, sempre tem o prato do dia. Ah, sempre tem a promoção de domingo. Sempre tem alguma coisa assim. Então, existe um padrão em uma ação que é feita, porque todo domingo o movimento é baixo, daí a gente faz uma promoção para quem fazer pedido no cardápio próprio. Então existe esse padrão de postagem, existe esse padrão na linha editorial. Então a primeira coisa que você vai fazer é definir o que é padrão. Então tá, qual que é o padrão dessa conta? O padrão é fazer isso, 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 isso. Ah, definir o padrão. E aí, falando, isso aqui você pode levar como um método de trabalho. Você pode falar para a empresa, falar, primeiro trabalho eu vou fazer isso daqui, que vai levar um mês. Mas deve ter bastante coisa, né? Vou colocar aqui 2 semanas, 15 dias. 15 dias. Então, assim, nos primeiros 15 dias eu vou identificar todo o padrão da sua empresa. O que que é feito, o que que não é feito, o que que funcionou, o que que não funcionou. Dentro desses 15 dias eu vou ver o que já está sendo feito, as métricas, eu vou trabalhar para desenvolver e falar, então tá, tipo, esse daqui é um padrão, a gente vai organizar, né? A gente vai ver se esse padrão já existe e começar a tirar insight dele para eu começar com a parte da organização. Aí na organização eu vou gastar mais 15 dias de trabalho. Por que que eu tô falando isso? Porque assim, quando você entendeu qual que é o padrão, e aí vale o lance de você ir lá e ter a planilhazinha do Thiago e falar, olha, tá vendo a planilha aqui de social media? Isso daqui é importante para você entender quais números vale a pena olhar, quais postagens deram certo, quais criativos do tráfego funcionou. Isso é importante que você tenha documentado para a questão do padrão. Quando você vier para a organização, vai ficar muito mais fácil de entender o que aconteceu, quando aconteceu, por que que deu resultado, por que que não deu resultado. Então, o vídeo anterior que eu falei das métricas, que é tipo assim, antes de você chegar assiste isso daqui, depois você volta, assiste lá o vídeo de métricas, e você fala, então tá, então eu entendi que eu preciso, quando eu tenho essa planilha aqui, eu consigo ver o que que foi feito, qual ação, qual resultado que isso teve, para eu poder tomar novas ações, tomar novas decisões. Mas o ponto é, aí você chegou na organização, o que que você vai fazer aqui? Você vai organizar o padrão e criar processos definidos e com ações regulares. O que que é isso? Eu sei que todo domingo tem a promoção lá. Então eu já vou deixar todos os meus
conteúdos de promoção pré-montado. Já vou fazer um drive para poder deixar isso alinhadinho lá. Ah, eu vou fazer toda segunda-feira tem, sei lá, entrega grátis. Então eu já vou deixar essa arte pronta para 5 semanas, já tá tudo pré-montado. Então tá, qual que é o processo que eu vou ter? Então tá, na segunda-feira é dia de eu criar esse tipo de conteúdo aqui. Eu não vou fazer mais nada, minha agenda tá fechada. Eu criei um processo de produção inteligente para eu poder fazer isso. Então tá, as pessoas sabem que nesse dia, nesse período, na segunda-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, eu estou fazendo esse tipo de conteúdo, eu estou produzindo isso. Então, minha agenda está fechada para eu poder fazer isso. Aí você começa a estabelecer padrão, você começa a estabelecer organização. Fala, então, tá, eu tenho a organização dos meus processos, eu tenho um método de trabalho. A pessoa sabe que então vai levar 30 dias para você deixar toda a bagunça, que é o grande problema do empreendedor, uma bagunça que não é mais bagunça organizada. Você conseguiu, ó. Então, em 30 dias eu te tiro de toda a bagunça do empreendedor nas redes sociais e te coloco num lugar tranquilo, com processos bem definidos, com ações regulares acontecendo no seu perfil. Isso que é até bom, porque, né, para você que trabalha com um contrato fechado, você fala, então tá, o primeiro mês eu vou fazer isso, segundo mês eu vou fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Já tem um vídeo também que eu falo sobre processo. Mas aí você começa a definir isso para a pessoa, você consegue falar. O grande dilema, e aí é um ponto extremamente importante, eu preciso que você preste atenção em mim nesse momento. Quem compra, é assim, eu como empreendedor, quando eu compro algo, eu quero ter certeza do que está sendo executado. Eu não quero simplesmente achar que eu comprei uma lâmpada da Aladdin que eu esfrego lá e acontece as coisas na hora, né? Sai o gênio e aconteceu. Então, o empreendedor ele tem essa necessidade de entender o que está sendo feito. Quando que será feito? Quais são as ações de curto, médio e longo prazo? Ah, mas não são todos que são assim. Os que vão pagar o que você quer ganhar, eles querem saber com antecedência, eles querem ter previsibilidade das suas ações. Então, por isso que é importante que você tenha minimamente um método assim, ó, de trabalho. Então, tá, vou organizar tudo isso daqui em 30 dias, a gente já vai estar com o perfil bem definido, com as estratégias bem definidas. Quando você tem organização, né, você pega o padrão que era feito, ok? O degrauzinho é desse jeito. Você pode olhar, pode parar hoje e olhar para sua vida assim. Ó. Você pode ser extremamente bagunçado com seus processos de trabalho. Só que você tem um padrão para resolvê-los. Então, o que você vai fazer é, então tá, já saí desse primeiro 15 dias e já estou indo para a parte de organização, para organizar bem como que funciona o meu método de trabalho. Então, é aqui que você vai, de repente, vou até colocar mais vou colocar aqui uns 40, uns 30 dias. Porque é onde você vai, de fato, começar a organizar processo. Então, tá, para eu fazer a parte de. Vou pegar um gestor de tráfego agora. Para eu fazer toda a parte de organização das campanhas, eu preciso de mais tempo. Então, tá, rodei uma semana aqui, eu vi qual que é isso aqui, quais campanhas funcionaram, quais objetivos de tráfego funcionaram legal, quais os criativos funcionaram legal. Então, começa a ter um padrão, né, e organizar esse padrão. Então, tá, a gente precisa produzir conteúdo assim, assim, assado. Eu preciso produzir criativos, eu preciso que você me entregue criativos assim, assim, assado. A primeira estratégia que eu vou rodar é uma estratégia de alcance, de reconhecimento de marca. Depois eu vou fazer um objetivo de tráfego, de tráfego. Depois eu vou fazer um de vendas para poder vender para as pessoas. Então, assim, você pegou um padrão e você organizou ele. Então, tá, esse aqui é a minha forma de trabalho. A gente vai seguir desse jeito porque eu sei que dá resultado. Então, dentro desse sistema, você vai ter ações regulares mesmo. Você vai começar a falar, então tá, tipo, ó, toda segunda-feira é dia de eu fazer isso. Toda terça-feira é dia de eu fazer isso. Isso daqui fica muito mais fácil para você trabalhar. E é uma coisa que eu, assim, falando como agência, se você não tiver esses padrões de ações regulares, é muito difícil de você escalar também, porque você não sabe todo dia você está pagando incêndio. Então tá, toda terça-feira eu faço isso, toda segunda-feira eu faço isso, toda quarta-feira eu faço isso, das 9 ao meio-dia eu faço isso, da 1 da tarde às 18 horas eu faço isso daqui. Então é importante que você tenha até para você mensurar o quanto de ação, o quanto de cliente você precisa para poder chegar no resultado que você quer. Então tá, se eu não consigo atender mais que 20 clientes trabalhando desse jeito. Então chegou a hora de eu automatizar. Se você não tiver ações regulares, né, processos bem definidos, fica muito difícil de você saber quando que é a hora de você começar a automatizar ou, né, colocar automatizar ou delegar isso. Assim, criar com velocidade e volume, e aí sim, pode usar uma IA ou, né, para produzir, ou delegar ações operacionais que tomam muito tempo e dão pouco ROI, dão pouco resultado financeiro. Então, é aqui que você vai entender. Aí chegou nesses 30 dias, fala, então tá, é vale para o seu negócio. Eu cheguei nesses 30 dias aqui e eu percebi que eu não adianta eu ficar fazendo design. Eu perco muito tempo com design e é um negócio que não me dá resultado. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou delegar a parte do design. Ah, eu tenho uma inteligência artificial que eu uso que ela gera as artes direto. Eu tenho um prompt lá, ele já vai gerando. Então, eu vou contratar essa ferramenta para ela poder me ajudar. Ah, eu tenho uma ferramenta que ela cria relatório também, com IA. Então, eu vou
comprar essa ferramenta porque eu vou automatizar o meu trabalho. Então, assim, chegou nesse período que você fala, então tá, agora eu tô crescendo, eu já cheguei num ponto que eu consegui organizar todas as minhas coisas para eu poder crescer. Aqui, muito provavelmente, vai ter um gap, um gap de colocar mais clientes na carteira. Esse é o grande ponto. Chegou aqui, o grande dilema que as pessoas, né, que você vai ter é de colocar mais cliente para dentro. Porque eu cheguei aqui na parte de organização e aí eu vou falar do próprio cliente. Vou usar o cliente como exemplo, mas funciona para o seu negócio. Quando você chegou aqui, você conseguiu organizar tudo, tá bonitinho, você precisa colocar mais gente para dentro do negócio do cliente ou para o seu negócio, porque é aqui que você vai falar da parte de automatização. Se eu tenho a capacidade de atender 20 clientes, mas eu estou trabalhando com 5, às vezes automatizar aqui vai comprometer o seu resultado financeiro de ganho. O que acontece? Vamos supor que você cobre, por exemplo, R$ 1.000 para poder fazer o seu trabalho. Pode ser gestor de tráfego, pode ser social media, pode ser o que for. Se você não colocar mais pessoas aqui e você contratar, vamos supor, um designer por 2.000, os 5 que você ganha desses clientes aqui, 5 clientes de R$ 1.000, você vai dar 3 para o design. E o que aconteceu? Você ficou só com dois. Aí isso daqui é o grande problema das agências. Ela começa a inflar de gente na operação, aí custa muito caro e né, o dono, ou o gestor, não, o dono da agência mesmo, o empreendedor, fica com pouquíssimo do bolso. Por quê? Porque ele já chegou aqui querendo fazer toda a parte de automatização. Ele já começou querendo delegar. Não, agora eu vou delegar porque né, agora eu sou o CEO da minha empresa. Não, não. Tenta fazer. O que dá para fazer? Ah, então tá. Se eu contratar uma ferramenta de IA, eu vou gastar R$ 1.000 só. R$ 1.000 só. Mas é uma compra que você faz uma vez e você consegue já ir automatizando. Ah, mas ela não consegue produzir conteúdo muito bonito. Bom, beleza, então tá. Entra com a IA e depois você vai e contrata o design, delega esse serviço. O grande ponto é, aqui tanto você quanto seu cliente vai colocar mais pessoas. Vamos supor que seja uma hamburgueria mesmo. Então tá, a gente já organizou todos os processos, tá bonitinho. Agora eu preciso dar mais resultado para eu poder falar para o cliente, falar, tá muito legal, né? A gente está fazendo muito pedido online. Então, assim, que tal se a gente contratar um chatbox de mensagem no WhatsApp? Que tal se a gente contratar um chatbox de mensagem no direct? Para as pessoas, né, nem precisarem entrar em contato com ninguém, ela só faz o pedido, cai lá e emite, pagou, já era. É isso daqui que é a parte da automatização para o negócio. Ah, eu estou vendendo para um evento físico, um evento que vai acontecer com pessoas né, num lugar físico. A mesma coisa. Que tal se a gente está vendendo bem os convites? Que tal se a gente automatizar aqui agora? E se a gente contratar uma equipe de vendas? A gente montar um time de vendas só para poder aumentar o fluxo de mensagem, porque daí eu consigo ganhar, eu consigo captar mais lead e ter um processo de vendas bem definido para a gente poder escalar isso. Aqui é onde entra a parte de escala. Escala. Você só vai conseguir escala quando você tiver a parte da automatização. Então, ou estou automatizando, ou estou delegando isso, estou criando um novo departamento. Então, ter o processo bem definido é onde vai ajudar para que você, de fato, consiga estruturar o seu plano de trabalho, o seu plano de negócio. Então, tá, eu preciso primeiro definir qual que é esse padrão que já está acontecendo, depois eu preciso organizar tudo, depois eu coloco mais gente na minha carteira e depois eu entro para a parte de escala, a parte de automatização ou delegar as minhas outras coisas que não cabem a mim fazer, ou elas dão pouco ROI. Não me dá resultado financeiro, eu vou delegar. Isso aí vale muito mais a pena para mim do que eu ficar segurando algo que não vai me encher o meu bolso de dinheiro. Então, o ponto é, chegar nesse ponto aqui, é importante que você defina que eu tenho um método de trabalho. Isso daqui, de fato, é a parte mais importante que você precisa entender. Como que eu vou criar uma linha editorial? Como que eu vou... Isso daí também é importante, mas entender que você vai passar por essas três partes, até fica muito mais fácil de você definir o seu calendário editorial. Porque aqui, ó, 15 dias eu vou ficar olhando. A gente vai produzir já, eu vou começar a fazer alguma coisa, mas eu preciso entender qual que é o padrão de postagem, o que que funcionou, o que que não funcionou, e eu replicar isso durante esses 15 dias. E depois eu entro para a parte de organização. Aí é onde você vai organizar. Salva esse chat list, esse frameworkzinho aqui, que é muito simples, mas eu estava conversando numa reunião que basicamente é a mesma coisa que eu falei para a equipe de social media da empresa que eu estou dando consultoria. O trabalho, no caso, né? Então, basicamente, é você entender que até para você criar processos, você precisa de um passo a passo. Você precisa definir isso antes para você ter clareza de como você vai fazer. Como que eu vou fazer? Ah, como que eu vou? Quando você está organizado, você consegue criar sua linha editorial muito mais fácil, muito mais inteligente, vamos colocar assim. Então, é importante que você tenha isso em mente para que, de fato, você consiga colocar o seu método de trabalho para rodar. Não tem segredo, é a questão de organização. Define primeiro o que é padrão, e existe padrão até na bagunça, depois você vai para organização, de organização você vai para automatização ou delegar. Aí entra a parte da escala. Assim, entender o que está escrito ali é o ponto chave, assim.
Já vai te dar muita clareza para executar o que você precisa fazer. Fechou?